Família Café, casamento, amor e fé. Assim como um bom cafezinho. Dá um nervoso esse negócio de me ouvir. Gente, ela está se Alguém referindo tira ao o som aí do aqui. retorno aí que dá um nervoso aqui. Não, é porque tem um delayzinho. Mas dá nervoso, garoto, não dá? Você está se ouvindo. Olá, você de casa. Eu vou deixar o Neto dar o olá dele para vocês. Daqui a pouquinho eu dou o meu olá. Assim como um bom cafezinho, que você não acabou ainda. Você A continua. família deve ser quente, forte, doce, e todas as coisas devem ser compartilhadas. Então, um oi para você que está assistindo. Quero mandar um abraço muito especial para a irmã do Antônio, que é o nosso pedreiro. Encontrei com ela lá no fórum ontem. Ela falou que ia ser... Esqueceu o nome dela, né? Nunca soube. Puxa, tu conversou com a moça? Ô mãe. Tadinho, esqueci que tu é homem. Pois tá, não, ela me conhece pelo nome. E você não conhece ela pelo nome? Eu nunca tinha visto. Então, mas aí tu não falou assim, qual o seu nome? Ô mãe, assim, é muito constrangedor, a pessoa te trata como se te conhecesse. Tira o som da e você não sabe nem o nome da pessoa, né? Eu não sei mesmo, não. Então, te peço desculpas. Um grande abraço. O Antônio é gente muito boa, gostamos muito dele, tá bom? Outra coisa... Tá ligado? Gente, deixa eu fazer um DRzinho aqui, Tati. Dá pra gente iniciar o programa? Dá, amor. É que eu tô com muito calor, tá ligado? Tá ligado. Vendo gente, frio, então tô com um problema sério. Gente, agora eu quero agradecer a todos vocês, principalmente das redes sociais, que sempre interagem conosco aí, principalmente no dia do programa. Muito obrigada pelo carinho de cada... Tá ligado, amor? Tava ligado. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. É muito gostoso a gente sentir esse carinho e ter essa interação com vocês aí de casa, viu? Muito obrigada e um grande beijo para vocês. E só para deixar claro é o seguinte, você pode assistir a gente e divulgue isso pra gente, por favor, pelo nosso aplicativo RPT Play, pelo nosso site e pelo Facebook também ao vivo. Eu vou continuar falando, posso? Pode. Gente, olha, o nosso programa hoje está bem legal. A gente vai ter alguma psicóloga hoje aqui? Não pode ter, senão eu vou ter problema. Tem que ter uma psicóloga. Senão eu vou ter problema. Tô atacada. Eu não sei o que colocaram naquele cafezinho lá, hein? Também não sei, mas o ar tá ligado? Vai colocar o pé em cima do sofá de novo? Não, hoje não. Nós vamos... Não, também não. Eu quero ar. Aqui, gente, hoje a gente vai falar sobre contação de histórias. Isso é uma coisa bem legal para vocês ficarem, assim, bem inteirados do assunto. É muito legal a gente entender um pouquinho sobre isso, né? E vamos conversar. Eu vou ter que... Flávia e Andréia Dutra e Flávia Miranda, né? A gente está recebendo... Acho que a Andréia já esteve aqui, não já, Andréia? Já tem um tempinho, né? Então, sejam muito bem-vindas as duas, viu? Olivia, vamos ter também Marcelo Rickson, que vai fazer alguma coisa de maçã. E Marcelo Rickson não está sozinho hoje. Mas não tem câmera. Tem? Tá chegando câmera aqui. Tá chegando. Marcelo Rickson está com a Juliana Schaefer, a nossa nutricionista, não é? Que vai falar também para vocês aí de casa e para a gente aqui sobre ovos de Páscoa, sobre chocolate. Vamos ver, né? Todo mundo gosta muito de um chocolate. E nessa época a gente aproveita para fazer até um uso maior do chocolate, né? E a gente vai conversar com a Juliana a respeito disso. E o Marcelo daqui a pouquinho, agora ele vai poder falar o que ele vai fazer, não é isso, Marcelo? Isso aí, Olivia. Boa tarde a todos, né? Bom, a Juliana está novamente aqui com a gente. Pois é. Boa tarde, pessoal de prazer. casa. Hoje nós vamos fazer um acompanhamento para churrasco, é uma cebola tipo picles, mas ela mais levinha. Aí eu vou passar o passo a passo para vocês, aprender a fazer essa cebolinha aí para comer no final de semana. Não estraga, já pode deixar lá na geladeira guardado, para quando chegar o final de semana, né, já tem aquele piclezinho de cebola com carne, fica maravilhoso, gente. E depois de sobremesa, comer o chocolate que vai sobrar da Páscoa. Exatamente. Então já pega mais light no churrasco, né? Em vez de botar uma salada de
batata, come a cebola. Que tá já diminui a caloria da refeição para poder aumentar da sobremesa, né, Marcelo? Exatamente, Juliana. Então a gente volta daqui a pouco, Olivia, com vocês. Tá legal. Falando dessa cebola em conserva. E a Juliana aqui vai conversar com a gente um pouco também, falando dos ovos. Isso. Das coisas novas que tem, o que faz bem, o que faz mal, né? As maravilhas Isso do aí. cacau. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com vocês aí. E tem o Marco Antônio aí, né, para fazer o jabazinho dele. Não é isso, Marco Antônio? Tá de microfone? Olha, muito obrigado pela essa chance que vocês me darem toda terça-feira de estar aqui. Um abraço para o Ruizinho da Díbia, para sua esposa, a Mônica, e para a Luíse, que é minha aluninha. Ô garotinha, vai longe, canta muito bem, canta e encanta. O pessoal da Casa de Repouso Árvore da Vida, Nossa Senhora Aparecida, que eu toco aos domingos, o pessoal do Sagrado eu toquei. E quem quiser aprender teclado ou violão, 2246-5344 e 981298764. Eu tenho um aluno de violão para você. Jura? Juro. Que beleza. Eu não juro. Não, é um senhor lá da nossa igreja que quer aprender violão. Ah, eu quero. Poxa, olha, que é uma beleza. Olha, ter vocês dois como amigo, não preciso de mais nada. Melhor bem que tem na vida é a amizade. Isso é bondade sua. Um abraço para minha mãe e um abraço para minha gente boa. Que Deus abençoe vocês muito grande, tá? Bom, o Marco Antônio fica fazendo esse fundinho musical aí pra gente, né? Fica bem mais agradável o programa e o nosso bate-papo aqui, né? Andréia é atriz e professora, não é isso, Andréia? Isso mesmo. Flávia também, atriz e professora. E agora ourives. E agora o quê? Ourives. Ih, coisa boa. Vai ter que ter outro programa só para isso. Só para isso, né? Verdade. Mas professora e atriz também, professora de artes. Legal, legal. Fala pra gente aí o que é a contação de história. Então, na verdade, o termo é um termo mais recente, mas ele é uma coisa que já acontece há anos, né? Milhares de anos, desde que o homem se comunica e fala, né? Ele já faz uso da contação de história, até muitas tribos, por exemplo, elas acabam utilizando isso até hoje, não naquela época, mas até hoje, para disseminar a cultura deles, para conservar a cultura, as crenças, a religião. E hoje a gente vê a contação de história, né, com esse lado mais lúdico, de lazer, mas a contação, ela já, desde que o homem se comunica, ele já faz parte. A contação né? de história fazia parte de um processo cíclico, né? Em que um contava para o outro, né? Que a cultura ia assim. Sim, os irmãos Grimm já fizeram isso, né? Hoje em dia sabe, a cultura ela é linear. Todo dia entra uma coisa nova, o pai já não consegue contar nada para o filho, porque o filho já acha que é careta. A função do contador de história é, no caso, atualizar isso, né? Então a gente tem esse compromisso de estar atento ao que tá de novo, que tem de novo, e essa nova forma de contar. Algumas vezes, né? Algumas vezes trazendo uma novidade para contar a história. Que hoje em dia, com todos esses recursos, né, que nós temos aí da tecnologia, eu acho que a gente tem mesmo que usar bastante a contação de história para exatamente resgatar isso, né? Que você falou que às vezes é difícil. Hoje o pai e a mãe quer contar a história, o filho quer fazer outra coisa, quer jogar. Então a nossa função é essa, né? De mostrar o quanto é prazeroso você ouvir uma história. O pai hoje, quando ele quer contar a história, ele bota no Netflix Kids. Aí o filho fica vendo a história. Mas não é a mesma coisa, não é? De jeito nenhum. Porque aí o pai tem tempo para fazer outra coisa, né? Verdade. Quer dizer, foge completamente do objetivo. É pior que o pai, ele arranja tempo para não fazer nada com o filho, né? É muito triste. Isso é muito triste, triste. né? Mas a gente, quando conta a história, a gente percebe que as pessoas se encantam. Exatamente. Então não é porque não gosta, é porque às vezes não tem. Vocês fazem isso o quê? Nas escolas? Como Então, nós que temos é esse projeto de contação de história que a gente costuma fazer no SESC. Eu tô vendo uma mala ali de vocês. Então, é a nossa mala. Tem que trazer essa mala pra É a mala cá. que fala, eu posso pegar? Deve? Pega a nossa Deve. mala. Então, essa é a mala que apareceu fala. aqui. Aí vocês... Ela é um pouco rebelde, às vezes ela Às não vezes ela gosta fica de tímida. mas hoje É. ela
ela resolveu vir. Resolveu chegar aí, Ela né? faz parte aí da nossa contação de história também. Sei. A gente que produziu, ela tem assim esse tanto de interrogação aí, justamente para causar Uma né, curiosidade, uma né? curiosidade, O que tem aí sai dentro, daqui, né? E essa é a nossa forma diferente de contar a nossa história. Entendi. Na verdade, a mala, ela é personificada. Ela ouve e ela fala através da gente. Certo. A gente diz que ela não fala com qualquer um. Então, através da gente, ela tem toda uma interação com a plateia, né, que é um dos artifícios que nós utilizamos, que é esse, assim, ela, na verdade, escolhe a história que a gente vai contar. Ah, tá. Ô, Wellington, você conseguiu dar um close na mala? Ainda não, né? Ele tá tentando. Vocês vão contar alguma coisa pra gente aí, não vão? Porque... Na verdade, a gente trouxe coisas para mostrar. Vocês estão vendo, gente? Eu tô curiosa para ver o que vai sair de dentro dessa mala. O que essa mala tem para falar aí hoje, né? Essa mala, na verdade, ela não tem uma história pronta hoje. Sim. O que nós trouxemos é a forma como a gente conta. Certo. Que, na verdade, não tem nada demais. A gente usa objetos comuns. Objetos de dentro de casa, porque o nosso objetivo é mostrar que para contar uma história a gente não precisa de grandes coisas. A gente pode, dentro de uma cozinha, contar com os próprios objetos da cozinha e fazer aquilo mostra aí agora. E fazer aquilo ficar interessante. Desmistificar essa coisa, exatamente, né? Isso. Claro então, que o contador ele vai ter mais artifícios, mas o pai pode contar, a avó conta a história, qualquer pessoa pode contar a história. Então, na verdade, a nossa mala, ela tem várias coisinhas que a gente pega no uso do dia a dia. E, o mais importante, os livros. A gente conta a história com livros. Com os livros. Por exemplo, vou pegar uma aqui, Flávia. Isso, pra gente é importante. Manusear o livro é fundamental. Manusear, que a criança entenda, a criança, o adulto, o adolescente, entenda que a história está aqui. E ela pode ser contada de várias formas, mas aqui está a base de tudo. É o livro, é fazer com que ele tenha vontade de pegar qualquer livro e transformar isso numa história viva. Né? Sair daqui das letrinhas e passar para um universo maior. Há quanto tempo vocês fazem isso? 7 anos. Uns 7 anos. Como contação, né? Trabalho com contação uns 7 anos. Já fizemos para o SESC, trabalhamos para o SESC, para a Prefeitura, em eventos, alguma coisa particular. Onde tem a arte, né, de um modo geral, e tem esse público aí que quer ouvir história, a gente está aí aberto para fazer o nosso trabalho. Aqui, por exemplo, é a Menina Bonita do Laço de Fita, que é da Ana Maria Machado, né, nossa maravilhosa. E essa história aqui, eu acredito que muita gente que está assistindo se encanta até hoje quando lembra dessa história, né? Que é o coelho tão branquinho, que fica apaixonado na cor da menina e ele faz de tudo para ter a cor da menina e não consegue. E aí vem a surpresa no final e a menina também fica tentando achar uma resposta que nem ela mesma sabe por que ela tem essa cor. Então ele come jabuticaba e toma café e faz de tudo, toma um banho de tinta preta. Então, dentro dessa história, a gente vai assim pegando esses objetos, né, e contando isso, e mostrando essas coisas, fazendo barulho. E a Flávia, por exemplo, teve um dia, tem até um desenho aqui, né, Flávia? Ah, sim, que você está fazendo na hora. Da jabuticaba. Falando simples, da jabuticaba, a Flávia fez na hora e mostrou. Você vai fazendo. E eu acho que uma coisa que a gente gosta muito na nossa contação é de fazer com que eles façam parte da história. Isso, eles interagem. O tempo inteiro eles fazem parte, eles passam a ser um personagem, uma própria jabuticaba ou o próprio coelho. Cada hora eles estão num momento diferente da história. O que mais, Andréia? Aqui do Braguinha, João de Barro, né? O Macaco e a Velha, uma peça premiadíssima, né? Um texto premiadíssimo. A gente gosta muito de contar essa história
porque Ela é muito dinâmica. ela é dinâmica e a gente acaba cantando. Vou dar só uma palhinha aqui rapidinho. Tá bom. Que a gente, na verdade, canta, né, essa história, só um pedacinho mesmo, né? E a gente, então, primeiro, um dos artifícios que a gente utiliza é primeiro contar ou cantar e depois mostra a imagem, porque a gente acha que isso mexe com a imaginação deles, né? Então, por exemplo, aqui um pedacinho a gente começa. Uma velha, muito velha, chamada Firinfinfélia, tinha um lindo bananal no fundo do seu quintal. Mas a coitada da velha poucas bananas comia, pois o macaco Simão roubava todas que havia. Macaco Simão, macaco ladrão, macaco Simão, macaco ladrão. Então a gente vai fazendo as vozes dos personagens. A gente tem o rabo do macaco. Pega ali o rabo do macaco, Flávio. Se a gente gosta, imagina as crianças, né? Então tem o rabo do macaco e a gente gosta de trabalhar com adereços. Sim. Hoje nós misturamos um pouquinho de cada história. Aham. Mas por que o adereço? A gente acredita que quando a gente vem mais de cara limpa, às vezes realçar o olho, a boca, que é onde você, né, articula mais para chamar atenção, mas sem muita coisa, mais neutro, para a gente poder justamente trabalhar com essa troca dos personagens. E a gente pede que as pessoas participem o tempo todo. Então, quando a gente começa, a Flávia faz uma dinâmica muito interessante, que é preparar essa plateia para essa contação. Fala um pouquinho aí do aquecimento. Porque a gente faz um alongamento. Alongamento para ouvir a história. Então, a gente precisa preparar os nossos olhos. Então, a gente alonga os olhos. Então, eu faço sempre essa brincadeira com as crianças. Vamos olhar. Aí, abre bastante o olho, olha para um lado, olha para o outro. Aí, depois a gente prepara o ouvido. E eles curtem muito isso. Porque Sim. é quase que uma aeróbica, né? Então, eles vão preparando isso. E a gente finaliza com preparando o quadril para ajustar e sentar. Né? Então, e aí eles ficam quietinhos. Exatamente, fica esperando. E funciona. Funciona sim. Porque eles ficam realmente, eles despertam. Sempre, os sentidos, né, ficam atentos para isso. E aí a gente tem um corpo realmente preparado para ouvir e participar, porque não é só ouvir, com certeza, né? É participar da nossa história. Isso aí você fez com que eles esquecessem qualquer outra coisa Exatamente. Que estava na cabecinha deles, que, né, eles estão ligados ali agora, concentrados, ouvindo, vendo. E a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante, a gente quando chega para contar, a gente sem que fale nada, por exemplo, já vai colocando um adereço em um adereço em outro. A gente tem a história. Qual Max Lucado. Você é especial. Essa Você é especial, que ela tem muita participação. Assim, a plateia inteira quase que fica fazendo parte da história. Então a gente chega e coloca um chapéuzinho e uma menina, coloca um adereço, outro, e daqui a pouco eles vão começando a perceber que eles são a própria história. Eles já estão ali, já são os personagens da história. Isso. E quando você recebe um adereço, você já fica assim, ai meu Deus, para que é isso, né? Então ele te dá uma atenção muito maior. Ele fica o tempo todo na expectativa, onde que eu entro, né? Que momento eu vou participar? Isso é muito gostoso. E é muito emocionante. A gente sai muito realizada. É verdade. Acredito. E quem quiser entrar em contato com vocês, como faz? Então, pode entrar em contato com o nosso telefone, pode passar agora? Por favor. Então, 24999-418832. Ou 24999-418832. Ou 992-0867. 992-0867. Isso é o WhatsApp também? Sim, o meu WhatsApp. Que aí fica mais fácil, né, pessoal? Vocês têm Facebook, tem site, alguma coisa? A gente tem como atriz, não um separado da contação. Entendi. Mas nós vamos providenciar. Nós vamos providenciar. Estávamos falando sobre isso antes de entrar no seu programa, que a gente precisa do cartão da contação de história. A gente tem um
uniforme, a gente tem um projeto organizadinho e a gente não preparou uma coisa separada com as fotos. Porque o pessoal procura, tem né? muito trabalho já, que nós temos as fotos, estão lá, tudo arquivada no computador. Entendi. Bobagem. Então Agora- em breve terá o Facebook da Sim, contação de Isso história. aí. Agora, Olivia, eu queria aproveitar e puxar aqui agora para minha amiga Flávia, que é a Flávia das Artes, né? Habilidades manuais e maravilhosa para isso. Então, quando a gente tem uma história, a gente, na verdade, pensa como a gente quer contar essa história. A gente escolhe a história, né? Por algum motivo. E pensando também qual vai ser esse público, onde vai ser, que idade vai ter esse público. Apesar de que a gente vai, às vezes, voltado para criança, para infanto-juvenil, e os adultos adoram e curtem bastante nosso trabalho também. Mas interessante é que, por exemplo, nós fizemos aqui no final do ano, que é a Estrela do Viaduto, Laís Car Ribeiro. Esse livro aqui é maravilhoso porque ele conta, na verdade, o nascimento de Jesus, só que ele não usa termo nenhum, assim, não fala que é Jesus. Ela traz para um campo de futebol, estádio de futebol, e acontece numa favela. Então os personagens são representados através desse universo. E aí o que é mais interessante é que a Flávia, agora eu vou pegar aqui, Eu gosto muito. a Flávia fez esses personagens, Ah, sim. tá? Então a gente prepara esses personagens. Isso aqui é uma Então, ninguém técnica tem. de baionia, que é só amarração, né? Que a gente usa, dizem que as escravas, quando vinham no navio, né? Elas pegavam, as escravas, quando vieram para o Brasil, elas pegavam as barras das saias e iam costurando, amarrando e fazendo as bonecas para os seus filhos. Então é a técnica de baionia. Nós fizemos algumas. sim. Então nós Essa contamos história. assim também, mostrando esses. Tudo só amarrado, não tem nada costurado. Ah, Tá vendo? sim. Cada um com a sua característica, Entendi. para poder reconhecer na história quem é. Um tem o boné, o outro tem o cabelo arrepiado. E Sim. assim a Flávia vai estilizando cada um, né? Colocando o estilo de cada um também, para que eles... Aí a gente sempre dá um jeito de levar um chapeuzinho azul e colocar em alguém. Aí eles vão se identificando. verdade, como exatamente. personagens, é muito bacana. Além de ter esses... E aí nós vamos formando o nosso presépio pequenininho e vai se formando um de verdade com as crianças. Eles vão chegando e vão montando e se colocando no espaço. Por exemplo, um menino desce de bicicleta e aí nós arrumamos essa bicicleta, Ah, tá. tá? Então, assim, mostrar coisas que às vezes a gente tem em casa, brinquedo de criança, né? É o simples bem executado, né? Com um propósito. Sim, sim. Então a gente tem um propósito em tudo aquilo que a gente faz. Até porque somos educadoras também. Exato. A gente tem essa preocupação também com a criança, com a faixa etária da criança, se ela vai atingir, se a linguagem está adequada, também é a nossa preocupação. Entendi. Porque nós somos atrizes, somos professoras também, então isso acaba ajudando muito nessa nossa relação com a plateia. Isso aí. Então eu vou pedir. Agora a mala estava bem em evidência ali, né? O pessoal de casa pôde ver bem. Eu vou pedir para vocês repetirem o contato, tá bom? Tá. Pra gente encerrar a nossa conversa, porque já tem que chamar cozinha. comercial, né? E tem que ir pra cozinha. Já tem que ir pra cozinha. Então, se quiserem contratar Andréia, Flávia, Exclusividade, Contação de História, também temos outros projetos como Vivência em Arte. Entre em contato com a gente, 24999418832. Ou 9920867. Ou exclusividade@gmail.com. Pode ser por e-mail. Também, Ok, né? muito obrigado. Nós Foi que agradecemos. Prazer recebê-las aqui, Obrigada, viu? foi Prazer obrigada. ver você novamente aí. A gente vai para um break muito... Só um instantinho, Olivia. Vamos ver se Cozinha? precisa da cozinha antes, né? Senão pode atrasar o Marcelo. Marcelo, precisa ir para aí? Cá, pode vir. Então aí depois chama o Depois comercial. do anúncio, então. Não, Que as câmeras estão para lá. Pode ser? tá? Pode. A gente vai para o intervalo muito rápido. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Para quem preza por uma educação de qualidade e com fundamentos cristãos, o Instituto Educacional Princípios oferece ensino integral e parcial, onde o foco principal é auxiliar a criança no processo de desenvolvimento e conhecimento. Conveniado à AECEP. O Instituto Educacional Princípios fica na Rua Santos Dumont 650 Centro. Telefone 2243-7549. Instituto Educacional Princípios. Educando com princípios para marcar gerações. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Nos supermercados Megadelli você encontra preço baixo, qualidade, variedade em laticínios e frios, congelados, produtos de limpeza, higiene pessoal e muito mais para economizar todo dia. Rua Paulo Barbosa, 142. Rua Caldas Viana, 35. Centro, Petrópolis. Grande na qualidade, pequeno no preço. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Solidez, compromisso, seriedade e eficiência. Para mais informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Pela Rede Petrópolis de televisão, via Tech Cable, via aplicativo RPT Play, pelo Facebook ao vivo, Rede Petrópolis de televisão, e pelo nosso site também, www.tvredepetrópolis.com.br. Isso. Baixa o aplicativo aí, inclusive a nossa reprise fica lá, para você ver as receitas e os conselhos de nutrição e saúde da Juliana, que em breve vai estar estreando um programa aqui, Nutrição e Saúde. Agora ela não pode mais correr. Mais uma novidade da Rede Petrópolis de televisão e também na área de culinária. Vai estrear também, talvez no próximo mês, um outro programa aqui. São duas loiras na cozinha. A Stephanie, como é que chamou? Ai, tu me pegou, esqueci. É Stephanie e não sei. Esqueci. Me deu um branco agora. Caramba. Esqueci, né? Esqueci. Pois é, então são duas loiras na cozinha. Uma não cozinha, uma aqui, não mas cozinha nada. Uma tá de cabelo, uma não é loira, não. Essas duas são loiras. Ah, ela tem luzes, mas não é loira, não. É. Daquele jeito? Ah, tá bom. Passa por loira, pronto. Gente, me fugiu o nome da menina. Não, agora, acontece. Agora aqui agora tem cota de loura. Então é só a pessoa falar que é loura e pronto, acabou. Aqui, antes da Juliana falar dos chocolates, o Marcelo vai falar de cebola agora? Isso, pra gente começar a fazer já. Falar de cebola? Ele vai fazer a gente cebola. Pode chorar com a cebola, conversar com ela. Então fala aí, Marcelo. Então fala, Marcelo. Vamos lá. Na verdade, hoje assim... Na verdade, a pauta hoje não seria cebola, mas como a gente não pôde gravar na última semana devido àquela chuva lá, né, que deu, então acabou que a gente veio com a cebola para essa semana. Gente, essa cebola aqui é um acompanhamento, Ju, para o churrasco. Então a pessoa
em vez de botar uma batata frita, come uma cebolinha em conserva. Ela é ácida, então ela limpa bem a papila gustativa, né? É digestivo, então assim, é um acompanhamento leve, né? Acabou que coincidiu com a Juliana vindo aí. E é um acompanhamento que você pode deixar pronto já dias antes, porque o legal dessa conserva aqui é você esperar pelo menos 2 dias para poder comer ela, para ela poder estar bem temperadinha, né? E bem já com aquele menor. O que eu fiz aqui? Nós cortamos as 3 cebolas, botamos de molho aqui 1 hora antes. Eu cheguei aqui antes, botei de molho, troquei a água umas 3 ou 4 vezes. E aí nós vamos os restantes dos insumos, né? A cebola então já está lavada, lembrando isso, para poder, né, ficar um pouquinho mais adocicada, fica mais agradável, né? Ela não fica tão forte. E aí temos aqui meia xícara de vinagre, tá? Branco. Se você usar o vinagre de maçã, é um vinagre muito superior, né, de qualidade. Vinagre de maçã. Benefícios, né, Juju, depois eu bem quero que tu fale do vinagre de maçã, tá? E aí usar o vinagre de maçã, que seria uma excelente ideia. Aí 1,5 xícaras de água, meia colher de café, de sal, é que eu ia falar da colher, eu me confundi aqui. Colher de sobremesa. Colher de sobremesa, isso. Meia colher de sobremesa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. E eu botei aqui 1 colher de pimenta do reino, de café, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos incluir aqui o vinagre. A gente vai fazer tipo uma caldinha onde a gente vai cozinhar essa maçã. Cozinhar maçã? Xícara e meia de... Marcelo, cozinhar maçã? Não, cebola. Falou do vinagre de maçã, tá vendo? Poderia ser cebola roxa? Pode ser cebola roxa, também fica fantástico. Cebola é interessante pra você. O sal... Exatamente, não tem igual meio camarão, termo. né? Ou ama ou odeia, né? O açúcar, 2 colheres de sopa de... E 1 colherzinha de pimenta de café. Eu vou ligar o fogo aqui, vou deixar dar uma leve fervura. Ou de pimenta? De café de pimenta. Marcelo, o que você botou de líquido nessa panela? Vinagre. Só o vinagre, Não, né? botei o vinagre, a água. Então foi meia xícara de vinagre para 1,5 xícaras de água. Ah, tá. E aí eu botei a pimentinha, o açúcar e o sal. Nós vamos deixar ele só levantar a fervura aqui e vou incluir as cebolas e vamos cozinhá-las ali. Você pode escolher a textura que você quiser. Você gosta dela mais crocante, cozinha um pouco menos, mas ela vai ficar na mesma potência, digamos, da mais cozida. A única coisa que vai fazer a diferença é que ela vai ficar ou mais macia ou mais crocantezinha. Que eu acho legal, mais crocante. Então enquanto dá isso aí, eu queria que a Juju falasse o vinagre de maçã emagrece? Tem vários efeitos no organismo. Ele é digestivo, é depurativo, é diurético. E você todo dia tomando uma colherzinha de sobremesa do vinagre de maçã, ele ajuda a equilibrar o pH interno do organismo. Então ele ajuda no metabolismo, nos sistemas. Então assim, ele ajuda a fazer como se fosse uma limpeza interna. Então, uma colher de sobremesa, pequenininha. Sobremesa. Pode tomar 1 por dia. Em jejum não precisa mais do que isso, só essa quantidade. Em jejum tem pessoas que tomam em jejum, tem pessoas que tomam ao longo do dia. Porque algumas pessoas falam assim, eu ouço muito isso. Se você fizer uso disso em jejum, vai fazer muito mais efeito do que se não for em jejum. Isso procede? Depende. Por exemplo, às vezes... comer frutas em jejum? Não, depende. Por exemplo, às vezes a pessoa recomenda assim, de manhã, antes de você tomar um café, por exemplo, toma um copo de limão, ou toma o vinagre de maçã, ou come uma fruta antes do café. Na verdade, assim, se você come um desses alimentos que ajuda a equilibrar, que a gente fala que é o pH interno, ele, claro que assim, vai dar uma equilibrada, já vai começar a fazer o intestino trabalhar e depois você come um outro alimento que às vezes é mais calórico ou tem um teor de proteína que vai demorar mais a digerir. Então, se você come um desses alimentos mais leves, realmente, ele é como se fosse assim, um botãozinho que ativasse, né? Você comeu uma coisa antes, ativou o metabolismo. Pronto, aí você vai receber a comida. Então, por isso que muitas recomendações são em jejum na parte da manhã. E esse vinagre... Mas tem coisas assim, por exemplo, o limão ele é saudável e benéfico. Qualquer horário do dia que você comer o limão vai fazer bem para a saúde. Mas tem essa diferença só de... Sei. Esse vinagre de maçã, ele é bom para o estômago também? Então,
O que acontece? Normalmente, algumas coisas ácidas, como o limão, às vezes o vinagre, eles quando entram no organismo da gente, eles podem mudar o pH. Então depende muito assim, se é uma pessoa que tem problema gástrico, que já tem uma acidez exagerada, pode ser que naquela pessoa vai fazer mal. Vai dar azia, aí a pessoa já não pode usar. Se a pessoa não tem nenhum problema gástrico, ela pode utilizar. Aí pode usar. Aí é individual, tem que testar. Usei, não me fez mal, eu vou consumir. Me fez mal é porque eu talvez tenha um problema de estômago, uma acidez maior, é melhor não consumir. Certo. É uma colher de sobremesa. Eu costumo dizer que o limão, não sei se é a minha visão, né? Que o limão é como se fosse um detergente natural pro corpo, né? Como ele dá uma limpeza, assim, né? É mais ou menos esse efeito que ele tem, né? É mais ou menos esse efeito. Eu sinto realmente, quando eu tomo limão de manhã, você sente Quando a gente fala depurativo depura, ele sai limpando. Então o limão tem esse efeito, o vinagre de maçã tem esse efeito. Então tem pessoas que têm o hábito de consumir. Se você botar e procurar, né, os benefícios que você pode fazer com vinagre de maçã, vai ficar horrorizado, né? Não, e tem estudos. Vinagre de maçã, você faz tudo quase, né? Tem estudos que mostram, né, que ele ajuda a carregar gordura, eliminar LDL, colesterol. Então, assim, consequentemente, ele ajuda a emagrecer também. Entendi. Tem muita gente que usa. Bom. Olha, antes de você falar dos ovos de Páscoa, do chocolate, a gente vai chamar o Tiaguinho, né? A gente vai ter agora uma reflexão com o Tiaguinho. Não saia daí que a gente assista a reflexão e a gente volta para a cozinha. Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre Páscoa. Bom, Páscoa é sinônimo de chocolate, não é? No final das contas, não adianta a gente ser hipócrita nessa história. Você já deve ter encomendado os seus chocolates aí, o seu ovo de Páscoa, você já deve ter pedido aqueles que agora estão na moda, mais gourmetizado, e a gente entende que é um momento de confraternizar-se com também as trocas de chocolate entre familiares ou pessoas que trabalham na mesma empresa. Mas a grande questão aqui é que Páscoa não significa isso. E aí você vai me dizer, lógico, você não vai falar Páscoa como chocolate. Eu não vou falar Páscoa como chocolate, mas eu quero ampliar um pouquinho mais essa questão. A palavra Páscoa significa passagem, e é exatamente isso que acontece lá no Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés é convocado a tirar, por meio de Deus, o povo da sua escravidão e levá-lo ao caminho da liberdade, da grande utopia chamada Terra Prometida, terra que mana leite e mel. E quando eu digo utopia, eu não digo sobre uma proposta inalcançada, mas aquilo que as pessoas precisam entender, acreditar e perceber, crer contra toda a esperança, que de fato ela pode chegar, ela apenas tem que fazer o caminho. Às vezes pessoas não fazem o caminho ou não estão dispostas a fazer o caminho e aí creem que a utopia é um lugar inexistente. Não, se você quiser caminhar, você chega a esse tal lugar. Pois bem, a Páscoa para o judeu tem essa conotação. Agora, para o cristão, tem a conotação da morte de Jesus e a sua ressurreição. Numa sexta-feira, Jesus morre e num domingo, é chamado Domingo da Ressurreição, porque Jesus está ressurgindo dentre os mortos. Agora, será que ainda é palatável falar, aproveitando esse momento de chocolate, né? É palatável falar sobre cruz hoje em dia? Ultimamente as pessoas têm falado muito sobre vencer e conseguir se projetar na vida. Eu digo ultimamente, mas essa busca recorrente de autoajuda sempre foi algo que o ser humano ansiou. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E no final das contas, esses discursos e esses jargões, essas receitinhas formuladas, elas não conseguem encarar a proposição da limitação humana. Quando Jesus vive a experiência da cruz é uma experiência limítrofe, é uma experiência onde demonstra que a partir daquilo então há uma outra transição na experiência humana. E que transição é essa para a experiência humana? A transição onde o ser humano precisa encarar a vida tal como ela é. Ou seja, sem alienar-se das suas dificuldades e dos sofrimentos ali propostos. Seria indigno da nossa parte tentar criar um argumento ou um discurso onde somente vitórias e grandes poderes a pessoa estaria observando ou obtendo na sua vida. De maneira nenhuma. A cruz é a prova de um limite.
A cruz é a prova que o sofrimento deve ser enxergado olho no olho e deve ser absorvido como o grau de processo, nesse processo de maturidade. Pois bem, minha gente, a cruz foi necessária. E por mais que a gente não queira falar sobre ela, é ela que mostra pra gente o caminho de dores. E caminho de dores que foi esse seguido pelo próprio Filho de Deus. Mas há uma coisa muito interessante em Isaías 53, que vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O caminho que nos traz a paz, aquilo que nos traz vida, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diante do sofrimento, a ressignificação daquilo que você está vivendo pode trazer sim o dia chamado dia da ressurreição, mas depende de você não se alienar, encarar as realidades e ao olhar as realidades não se envolvê-la ou não envolver como um ponto estanque, ou seja, não sai daqui porque isso viraria pessimismo, mas encare o sofrimento e a cruz como um caminho necessário, porque assim sendo, a ressurreição a vizinha da sua vida. Quero orar por você que precisa viver um pouco mais de cruz. Deus, eu peço por essa pessoa que nos assiste e que precisa ter essa experiência e olhar o sofrimento tal como ele se apresenta, para que de maneira nenhuma ela se aliene, mas ela consiga perceber que aquilo faz parte de um processo de desenvolvimento necessário para a sua vida pessoal, emocional, familiar, profissional, todas as áreas. Peço que o Senhor abençoe e que a ressurreição se avizinhe dessa pessoa. No nome de Jesus, aquele que morreu na cruz. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Voltou. Muito bem, já estou de volta aqui na cozinha, que é a parte gostosa. Ih, rapaz, ó. O negócio tá cheirando aí, né? Tá uma delícia o cheiro. Cheirinho já tá ficando bom. Cebola e conserva. Jogar isso em cima de uma carninha. Pois é, porque como a carne é gordurosa e a cebola é ácida, acaba que ele dá uma limpada no palato, fica bem legal. Você usar alguma coisa ácida. Precisa ser, ter um molho campanha, né, e tal, pra acompanhar, né? E esse aí é um molho, digamos assim, vai fazer o mesmo efeito do molho campanha, mas só que de uma forma diferente, né? Agora, vamos falar de chocolate, Juliana? Vamos falar de chocolate. Tá na semana do chocolate, né? Semana do chocolate, né? Fala aí. Então, dá umas dicas para as mamães aí. Pois é, o pessoal mais pergunta para mim, Olivia. Primeira pergunta: chocolate é vilão? Chocolate é saudável? Posso comer chocolate? Normalmente o que acontece? O chocolate, ele é um produto, né, uma mistura homogênea que tem vários ingredientes. A base dele é o cacau. O cacau é extremamente saudável. O cacau tem fibra, tem muita vitamina, muito mineral, tem potássio, magnésio. Então, assim, ele é super benéfico. Qual é o problema do chocolate que a gente fala, o chocolate pode ser vilão? É a composição dele. Então, por exemplo, se é um chocolate, né, Marcelo, que leva, por exemplo, muito leite, muito açúcar... Chocolate branco é horrível. Que é o leite... Chocolate ao leite, esses chocolates são mais perigosos. Depende também da composição, alguns levam. Depende da composição. Não é chocolate. Não. Ele é feito de manteiga de cacau. Então ele é gordura pura. É gordura pura, né? É o mais calórico. Não tem gostinho de manteiga de cacau? Tem, né? Você ele é o ovo de Páscoa mais calórico. Se você perguntar qual é o ovo de Páscoa mais calórico, chocolate branco. Chocolate branco. Chocolate branco eu acho que é o que tem que ser mais evitado. De agora cara, sim. Né? Dependendo então. Depois ao leite, né? É inevitável que a criança coma chocolate na Páscoa, porque não tem é contigo, como, né? Aí, que dica você dá para essa mãe aí que... Então, vamos lá. A dica é o seguinte: não tem nenhuma doença, nenhum problema que impeça o consumo do chocolate, pode comer todo dia. Um pouquinho por dia. Um pouquinho. Qual a recomendação diária de chocolate para não fazer mal? Isso. De 20 a 25 gramas. O que é isso? Ou é aquela barrinha pequenininha que vende, ou se você pegar uma barra, é uma fileirinha. É uma fileirinha. Mais ou menos 25 gramas. É a quantidade diária. Essa quantidade você pode consumir. Para quem não tem nenhum problema de saúde. Não tem problema de saúde. Aí vamos lá, para as pessoas que têm problema de saúde. Eu sou diabético. Existe ovo de Páscoa Diet, com a ligação Diet, que é sem adição de açúcar. Aí no lugar do açúcar eles colocam adoçante. Então o diabético pode consumir. Sempre com moderação. Não é porque é ovo de Páscoa que eu posso comer tudo. Exatamente. Aí vamos para os alérgicos. Meu filho tem intolerância à lactose. Existem vários ovos no mercado que são ou a base de leite sem lactose, ou a base de um outro ingrediente, que seja a soja, o cupuaçu,
alfarroba, todos eles são sem lactose. Aí se a pessoa é alérgica, ela pode consumir um ovo sem lactose, que aí não vai fazer mal. Se a pessoa tem alergia à proteína do leite, que a gente chama de APL, alergia à proteína do leite, não pode nada com origem animal. Aí ela pode o ovo de soja, ela pode o alfarroba. O alfarroba é um fruto que é muito parecido com o cacau, o sabor dele. Então, geralmente, os alérgicos a leite, que não podem consumir, a gente indica, chama de chocolate de alfarroba, que na verdade é feito de alfarroba, substituindo, né? E tem a base de soja e tem a base de cupuaçu. Lá na região Nordeste, eles, né, que é mais fácil encontrar o cupuaçu, eles criaram chocolate de cupuaçu. Então tem ovo de Páscoa de cupuaçu. E deve ser gostoso, porque eu adoro cupuaçu. É super gostoso. E uma última dica é o seguinte, o que é saudável no chocolate? O cacau. Então, assim, olha a informação nutricional. Quanto mais cacau, mais saudável. Quais são os que tem mais cacau? Chocolate amargo é o que mais tem. Chocolate meio amargo. E os que vem escrito 50% de cacau, 60%, 70%, 80%. São os mais saborosos, porque o saudável é o cacau. Não, engraçado que você come até menos esses mais fortes. Você pega um quadradinho daquele e já te sacia à vontade. Se o chocolate tem menos cacau, você percebe que você come bobear o quadradinho inteiro, né? O tablete inteiro. Então as duas dicas. Primeiro, ver qual o tipo de ovo que você pode consumir. Se você, né, não pode com açúcar, se é alérgico, enfim. E depois que você escolher o tipo que você pode comer, modera. 20 a 25 gramas por dia. Isso aí. Claro que nesse domingo a criançada exagera um pouquinho, né? Exageradinho. Come umas 50, 100 gramas, mas dia de Páscoa pode, né? Só no dia de Páscoa, é o dia do lixo. Dia do lixo. Aí pode comer ovo de Páscoa. Depois passa a semana inteira tomando suco de limão. Aí a mãe esconde, Vai tomar vinagre de maçã, suco de limão, suco de Toma meio litro de vinagre de maçã no outro dia. Exato. 12 limões, tá tudo certo. E aí a mãe esconde o excesso de chocolate e vai dando pra criança aos pouquinhos. Vai dando aos pouquinhos, isso aí, que aí não faz Eu acho legal também, de repente, acostumar até a criança comer esse já com mais cacau. Que já vão acostumando, porque quem acostuma, vamos supor, com café amargo, normalmente não volta pro doce, já reparou? Não. Então eu acho assim, se a gente acostumar a criança com menos açúcar, acaba que ela já vai acostumando e vai tudo com menos açúcar, né? Agora, você já pensou, Juliana, você ganhar um bombom recheado de caramelo d'Angelo? Nossa, deve ser maravilhoso. Em breve. Infelizmente, nessa Páscoa a gente não conseguiu, mas... Páscoa, caramelo d'Angelo. Pro mês que vem já vai ter. Não vai ter pra Páscoa, mas vai ter. Vai ser bom, muito bom. Me deu água na boca agora. Você vai experimentar aqui, vai mostrar pra eles o que é um recheado de caramelo. Isso aí. Isso aí. Vamos experimentar o prato? Já, né? Já ficou pronto? Já. Gente, cebola é rapidinho. É rapidinho. Cebola é rapidinho. Eu quero mandar beijo pra tu, Tiaguinho. Beijo pra você, viu? Que Deus continue abençoando e usando muito a sua vida. Quero mandar beijo pra você também, mamãe 2. Olha, tá quente, muito que acontece? Feliz Páscoa pra você. Bem? Te amo. Ela fica amareladinha, olha. Enquanto que vocês vão comendo, eu vou falando um pouquinho aqui também. Já falando das promoções aqui do Mega Deli, né? Até o final do mês agora, né? Tem alguns produtos aqui, vou falar de produtos que o pessoal conhece mais, né? Isso. Açúcar caravelas, 1,77. Nossa, tá bom o preço. Feijão macio, 3,79. Ó, Quali, 3,99. Ó, bandeja de ovos, a carteira com 30, tá 8,98, ó, preço ó. Viu? Então você encontra todas essas promoções no Mega Deli lá na rua Paulo Barbosa, né, número 142. E na rua? Centro. E na rua Caldas Viana, número 35, Isso também aí. no centro de Petrópolis. Isso aí, Mega Deli. Lembrando que o Mega Deli é nosso apoiador que patrocina os nossos programas de culinária aqui do canal 10, Isso. viu? Falando também da Indumentar, faz esses uniformes bonitos aí pra nós. Na Rua Tereza 533, loja 2, tá? Indumentar. Vocês podem ir lá e criar qualquer uniforme, dependendo da sua área. Hã? Ah, que ela tá com pimenta? Mas, Olivia, eu como pimenta agora, você me disse isso. Eu como gengibre. Não, mas tá gostoso, tá um ardecinho Então bem deixa suave. quieto, deixa quieto. Tu acha que ela vai pular? Vai pular. Um pouquinho Aqui é ao vivo, gente, não tem frescura. Lógico, não tem frescura. Vai pular, né? É que a Olivia, a gente não gosta muito de pimenta, sabe? E hoje eu fiz um negócio apimentado. Mas fraquinho. Tá bonito, tá mais. Por que
que esse amarelado aí, hein? Porque... Eu botei um pouquinho de páprica picante no final. Ah, porque ficou bonito. O vinagre potencializa a pimenta. E aí tá quente ainda, né? Depois que ele esfria, ele dá... Deixa eu te perguntar. Você disse que pode fazer isso com antecedência lá pro churrasco. Aí faz, guarda num pote com Isso, tampa. você pode pegar, fazer que nem fez com a cebola. E no final você rala uma abobrinha e joga ali junto também, só a casca, corta ela fininha. Aí vai ficar aquele colorido. Põe uma delícia. E põe na geladeira. Bota na geladeira e você serve geladinho. Aí a pessoa vai pegando a carninha, vai pegando a cebolinha com pão. Fica uma combinação bem bacana. Aqui, eu tô errado. O que potencializa é o azeite, né? Não, olha só. O que potencializa é o azeite. Quando você compra a pimenta, normalmente você compra ela no molho no vinagre de álcool. Você come aquele molhinho de vinagre de álcool tranquilamente. Só que o que acontece? Você normalmente esvazia, tira todo o vinagre e enche ele com azeite. Aí o negócio o buraco fica mais embaixo. Porque aí a pimenta... Aí você foi pra Bahia. Você acha que vai estar fraquinho igual o vinagre. Não, aí ela vai vir nervosa. Eu falei errado. O que potencializa aqui no caso, ela estando quente, o vinagre faz você tossir um pouco, né? Que aquela acidez vai pro pulmão, faz você tossir. Mas a pimenta, o vinagre, ele conserva e fica ótimo. Você botar a pimenta só no vinagre, você cozinha ela um pouquinho, botar no vinagre, você come a pimenta no prato. Você come 2, 3 pimentas dedo de moça tranquilamente numa refeição. Agora, se você botar no azeite, aí você bota 3 gotinhas e já tá queimando bastante. Já dá saudade da Bahia, sai até água do olho. Não, mas na Bahia o perigo pra mim é o dendê, não é nem a pimenta. Gente, a gente não tá acostumado com dendê. Dendê aqui eu boto um pouquinho, só pra dar um gostinho, né? Aquele cheirinho do dendê que é gostoso, maravilhoso. Botar demais a gente. Agora, lá o pessoal nada no dendê, aí é complicado. Dendê e coentro. Coentro com força. Carne com coentro. Vitamina da manhã baiana com coentro. É doce de leite. É engraçado, a nossa região aqui o pessoal não gosta, alguns só gostam de coentro, nem todo mundo. Eu não gosto de coentro. E o coentro eu também eu não gostava, engraçado, mas com anos trabalhando. Mas se você botar um pouquinho de coentro, fica gostoso. Fica assim. É engraçado, ele tem um gosto muito forte. Mas ele marcante, né? É aquele negócio, se você botar um pouquinho, ele acompanha, que é uma maravilha. Agora passou um pouquinho, ele atropela todos os outros sabores. Isso aí. Ele e o dendê. Gente, já acabou. Muito bem. Bom, aí o Neto tem que dizer se gostou da semana, né, Lívia? Você e Juliana. Não, gostei. Yes! Vocês acham que acompanha legal a carne? Acompanha. Né? Ele é cítrico, não, é ácido, mas porém adocicado também, né? Fica bem legal. Uma carne de porco, então, vai gostar. Muito bem, então vamos encerrar. Então um abraço para você que está assistindo a gente. Até a próxima terça-feira. E fique aqui com a Rede Petrópolis de televisão. Assista hoje às 19h30 horas o Jornal Panorama Petrópolis, há 8 anos na área ininterruptos, com meia hora de notícias da Petrópolis. Fique ligado também no nosso aplicativo RPT Play, no Facebook também ao vivo, no nosso site, redepetrópolisdetelevisão.com.br. O que mais tem que falar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tu já falou? Não, pode falar. Eu não sei se eu sei tudo, não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se ele não vigiar, guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil deitar tarde, levantar de madrugada, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Quase perfeito. Faltou um pouquinho, né? Não. O que faltou? É inútil. É inútil. Eu não falei inútil, não? Você só trocou as bolas. Ah, eu troquei as bolas. Você só inverteu o texto. Levantar de madrugada, deitar tarde, comer pão de dores. Tá bom. Deus dá aos seus amados. Não, a ordem dos fatores não altera o produto. É a ordem dos tratores, Olívia, não altera o viaduto. Gente, até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Até lá, tenha uma boa noite a todos. E faça um acordo em casa aí. Um acordo com o marido, com a mulher, com os filhos. Senta todo mundo junto.
perdoe, peça perdão, para que você tenha uma boa noite, tá bom? E até a próxima terça, se Deus assim nos permitir, até lá. Obrigada, Marco Antônio, obrigada, Wellington, obrigada, Marcelo, obrigada, Juju, obrigada, Michelzinho, que está lá no Master, o papai mais novo da cidade de Petrópolis. O papai mais novo da cidade de Petrópolis. Tchau, gente, até lá. Tchau, tchau. Tchau.